Caros alunos, caras alunas da terceira série do Colégio Miguel Couto, vamos agora à última subaula da aula total 5 sobre Aristóteles. Ufa, finalmente, vamos lá. Esse slide 16 é muito importante para o vestibular, onde se cobra Aristóteles. Potência e ato. Entenda você que potência é a capacidade de tornar-se alguma coisa. É aquilo que uma coisa poderá vir a ser. O ato é a essência na forma da coisa, tal como ela é aqui e agora, já atualizada. Calma, vou explicar. Existe o caroço, né? A semente da laranja. Em forma, no ato, ele é uma semente, mas ele tem dentro de si a potência de se converter, de se atualizar numa laranjeira. Os seres continuam em movimento constante, segundo Aristóteles, recebendo sempre novas formas, atualizações. Os seres vivos nascem e morrem. O feto se transforma em criança, na sequência em adolescente, jovem, idoso e assim por diante. As coisas estão sempre se atualizando, transformando potência em ato. E nesse novo ato, nessa nova forma, contém a potência de se atualizar em outra. Bem, no slide 17, então, para Aristóteles, a matéria é potência. Isto é, potencialidade no sentido de que é a capacidade de assumir ou receber uma forma nova, uma atualização. A forma se configura como ato ou atualização daquela capacidade. Então veja, a lagarta é lagarta em ato, mas tem a potência de se transformar, de se atualizar numa borboleta. E eu gostaria que você percebesse que isso faz sentido. A borboleta seria, dentro de uma mesma essência, uma atualização da lagarta. E uma vez formada a borboleta, ela também vai se atualizando, porque ela cresce, ela envelhece e morre. Slide 18 fala em essência, um termo, um conceito muito importante em Aristóteles. Veja só o que está escrito aí. A essência seria, então, o atributo que convém à substância. De tal modo que, se lhe faltasse, a substância não seria o que é. E o grande exemplo, para você não esquecer isso, está logo abaixo. Então, a racionalidade seria a essência da substância homem. Então, caríssimos, guardem bem essa frase. Repito, a racionalidade seria a essência da substância homem. Mas na noção de substância estão contidas, além da essência, também certos acidentes, né? Aquilo que você é por nascença, um ser humano, e os acidentes que você vai encontrar pelo seu caminho de vida. No slide 19, você tem um reforço da ideia do que seja essência, né? E acidente. Você perceba duas sementes de laranja
Você planta as duas e as duas se tornam duas grandes laranjeiras. Acontece que numa delas, alguém resolveu cortar um pedaço de um galho ou fazer uma marca com um canivete para escrever alguma coisa. Então, esse acidente já fez com que essa laranjeira tivesse uma atualização, uma característica diferente da outra, sem que perca a sua essência, porque as duas são laranjeiras da mesma maneira, diferenciando-se pelos acidentes, que são circunstanciais. Slide 20, nós temos um conceito difícil e polêmico com relação a Aristóteles. Lembrando que Aristóteles em si já foi motivo de muita polêmica e muita discussão, principalmente na Idade Média. Mas vamos lá, vamos tentar cercar o conceito da melhor maneira possível. Substância vem do grego ousia, o que está debaixo de, sob. Tinha tanto o sentido de essência como o de substância. Platão o empregava no primeiro sentido, enquanto que Aristóteles, segundo muitos autores, empregava no segundo, como você está vendo escrito aí. Assim seria o que é essencial para a existência do ser, sem a qual o ser deixaria de existir. Sem substância não pode haver o ser, não é? Cada ser que existe, então, corresponde a uma substância. Modernamente, para fins didáticos, usa-se que a essência é o que convém à substância. Polêmicas interpretativas à parte. De todo modo, você deve entender que Aristóteles, rejeitando a teoria das ideias de Platão, reuniu o mundo sensível e o mundo inteligível numa coisa só, no conceito de substância, que certos autores entendem como essência. Mas esse tipo de discussão não vai cair em prova para você. Pelo menos nunca caiu. É preciso entender que existe a divergência entre o grego arcaico e o grego atual. Existe a questão das traduções, das interpretações de cada autor. E o que eu fiz aqui foi seguir uma linha, né? Mas quando existe esse tipo de coisa, realmente eles costumam não cobrar em prova. Então, como você vê nesse esquema do slide 21, seguindo a linha aí que nós adotamos, a essência seria composta de matéria e forma. E a essência é o que convém à substância sem a qual o ser não existiria. Então, se você somar o esquema de cima com os acidentes, com as mutações, você teria a configuração do ser, do real, aquilo que existe. Nesse esquema do slide 22, você pode analisar no sentido que quiser, da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Eu vou pegar aqui da esquerda para a direita. Ser é tudo aquilo que existe, que pertence à realidade. E todo ser, já que ele existe, ele deve ter uma substância. E essa substância está submetida aos acidentes, mas ela mantém imutável a sua essência. E a essência nada mais é do que a unidade composta por forma e matéria. Forma e matéria unidas compõem a essência do ser. Eu fecharia o slide 22 dizendo para vocês que alguns autores interpretam que a substância seria aquilo que permanece ao longo de todas as
mudanças, acidentes, mutações. Essa substância seria caracterizada por uma essência, que, por sua vez, seria mais do que matéria. Atenção! Na verdade, seria a unidade composta por matéria e forma, lembrando para você que a matéria, ela toma corpo quando recebe uma forma. A matéria anseia pela forma. O slide 23 é mais fácil, é a teoria das 4 causas, o ser no mundo. Normalmente os alunos costumam acertar quando pedem isso em prova, e eu normalmente peço que eles deem um exemplo diferente desse aí. Esse aí é o exemplo onde usa-se o mármore para construir uma estátua. Então, o que Aristóteles disse a respeito da criação, do ser no mundo, é o seguinte: a teoria das 4 causas. A causa material da estátua é o mármore. Sem mármore, não teria estátua. Tem que ter uma causa material. Depois vem a causa formal, que corresponde à ideia que dá a cada coisa sua forma determinada, ou seja, o projeto usado pelo escultor, a ideia. A terceira causa seria a causa eficiente, seria o antecedente imediato que provoca a mudança, a técnica do escultor, o próprio escultor, não é? E, finalmente, como eu já falei até, finalmente, é a causa final, que seria o objetivo da escultura. Por que ela foi feita? Para enfeite, para presente, para venda ou qualquer coisa assim. Tá bom? Você pode usar outro exemplo, tira a estátua, bota uma casa, um automóvel, um quadro, tira o mármore, bota tijolo, o que você quiser, mas seguindo esse roteiro na ordem que está aí. Finalmente, no slide 24, o último conceito que a gente vai ver, importantíssimo, que é o primeiro motor de Aristóteles, que na Idade Média foi interpretado como sendo Deus. Para Aristóteles, o primeiro motor, ele próprio imóvel, seria ato puro, que possui todas as perfeições, não submetido a nenhuma mudança, dispensaria qualquer movimento, o ser de forma e atividade mais elevada, como você vê no texto aí. Depois você lê com mais calma. Para Aristóteles, todo movimento exige um motor e um movido. O impulso deve um dia ter partido de um motor primordial, que ele próprio não foi movido por outro. Seria o primeiro motor, segundo Aristóteles, a causa primeira do mundo, que só poderia ser pura forma, sem matéria. Mas ser pura forma é ser perfeito em si, e só poderia existir um. Assim, Aristóteles ensinou que meio que criou uma espécie de divindade que seria puro pensamento, puro espírito. Séculos depois, essa ideia foi adaptada ao cristianismo pelo padre Tomás de Aquino, que considerou o primeiro motor de Aristóteles, assim como uma espécie de percepção do filósofo, como uma espécie de premonição, uma referência profética até em relação ao poder criador do Deus cristão. Slide 25. Acabou. Fechamos Aristóteles. Ufa, finalmente, caríssimos. Isso aí é um pequeno texto para você, tirado da Wikipédia, para você ler mais sobre o primeiro motor, se estiver interessado, tá bom? Valeu, um abraço e até a nossa futura aula 6. Aí eu prometo que vai ser mais compactada, né? Tá bom, então. Felicidade para todos, principalmente nesse momento aí difícil que estamos passando.